A NASA acabou de confirmar algo difícil de acreditar. O solo da Venezuela se deslocou. E não estamos falando de um detalhe pequeno. Em certos pontos, o terreno se moveu 60 centímetros inteiros para o oeste. Não é uma rachadura, nem um pedaço de praia que subiu. Estamos falando de quase metade do país mudando de posição. Centenas de quilômetros quadrados que, hoje, simplesmente não estão mais onde estavam há um mês. Como é possível que o chão que pisamos todos os dias mude de lugar em poucos segundos de tremor? E o mais impressionante é que esse não é nem o maior registro do tipo já visto. Fica até o final, porque o que um satélite descobriu muda completamente a forma como enxergamos isso. O satélite que vigia a pele do planeta. Tudo começa com um satélite chamado NISAR, uma missão construída em parceria entre a NASA, dos Estados Unidos, e a ISRO, a Agência Espacial da Índia. O trabalho dele é simples de descrever e gigantesco na prática. Monitorar constantemente a superfície do nosso planeta. Como um vulcão incha antes de entrar em erupção. Como uma geleira derrete. Como a crosta terrestre se deforma quando a Terra se move. Ele não depende de luz do dia, nem precisa esperar céu limpo. Enxerga de noite, através de nuvens, em qualquer condição. Passa por cima de cada ponto do planeta a cada poucos dias, registrando o terreno com precisão milimétrica. E aqui está a peça-chave. O NISAR já tinha fotografado o norte da Venezuela pouco antes da tragédia. Depois, voltou a passar logo em seguida. Ao comparar as duas imagens, os cientistas enxergaram algo que nenhum olho humano jamais notaria a partir do chão. Um país inteiro se deslocando. Mas, para entender por que isso aconteceu, primeiro é preciso entender o que houve naquele dia. O duplo terremoto. Em 24 de junho de 2026, o norte da Venezuela se partiu. Um terremoto de magnitude 7,2 sacudiu a região próxima à costa, a oeste de Caracas. E apenas 39 segundos depois, antes mesmo de as pessoas entenderem o que estava acontecendo, veio um segundo abalo, ainda mais forte, magnitude 7,5. 2 golpes quase simultâneos. Os cientistas chamam isso de terremoto duplo, 2 eventos tão próximos no tempo e no espaço que quase parecem um único fenômeno. Foi o mais forte já sentido na Venezuela desde o ano de 1900, mais de um século sem nada parecido. E essa não é a primeira vez que essa região paga um preço alto. Mais de 2 séculos atrás, numa quinta-feira santa de 1812, outro grande terremoto arrasou a cidade, justamente quando o país lutava por sua independência. Milhares morreram entre os escombros. Quem estuda a região sabe bem, ali, debaixo da capital, a terra sempre teve a última palavra. Por isso, o que o satélite revelou este ano não é apenas um dado curioso, é um lembrete da força com que convivemos, mesmo sem perceber. O aviso de emergência. Algumas pessoas conseguiram receber um alerta no celular poucos segundos antes de tudo começar a tremer. Outras não tiveram tempo de nada. Em La Guaira, algumas áreas registraram o colapso de até 80% das construções. Em Caracas, bairros inteiros ficaram cobertos de escombros. E não parou por aí. Nos dias seguintes, centenas de réplicas foram registradas. Uma delas chegou a derrubar uma ponte em La Guaira, enquanto as equipes de resgate ainda procuravam sobreviventes. Milhares de pessoas perderam a vida, dezenas de milhares ficaram feridas, muitas outras seguem desaparecidas, milhões precisam de ajuda para recomeçar. Atrás de cada número, existe uma família procurando entre o concreto. Isso é o que as notícias mostraram. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém contou, porque, enquanto os noticiários falavam dos danos, os cientistas estavam medindo outra coisa, a energia liberada. E é essa energia que explica por que metade de um país mudou de lugar. A física por trás do abalo. Quando um terremoto acontece, o que você sente é energia sendo liberada de uma vez. Sob a Venezuela, 2 placas tectônicas gigantescas deslizam uma contra a outra há milhões de anos. A placa do Caribe, ao norte, e a placa sul-americana, ao sul. Na maior parte do tempo, esse deslizamento é lento e imperceptível. Mas, em certos pontos, as placas travam, ficam presas, e ali a pressão vai se acumulando, como uma mola sendo comprimida cada vez mais, até que, um dia, cede. Toda essa energia guardada ao longo de séculos explode em questão de segundos. Os especialistas calcularam quanta energia cada um dos terremotos venezuelanos liberou,
e os números são difíceis de imaginar. O primeiro, de magnitude 7,2, liberou uma energia equivalente a 57 bombas, como a de Hiroshima. O segundo, de 7,5, liberou o equivalente a 160 bombas. E aqui está algo estranho. Repare bem, a diferença de magnitude entre os dois tremores é mínima. 7,2 contra 7,5, apenas 3 décimos. Mas um liberou 57 bombas e o outro, quase o triplo disso. Como uma diferença tão pequena pode representar quase 3 vezes mais energia? A escala que multiplica, não soma. A resposta está em como a escala funciona. A escala de magnitude não soma, ela multiplica. Não é como uma régua comum, onde de 3 para 4 há um passinho pequeno. Cada número inteiro representa cerca de 32 vezes mais energia que o anterior. Deixa eu te mostrar, um tremor de magnitude 3 mal se sente. Talvez, se você mora num andar alto, perceba uma vibração leve, nada além disso. Suba para magnitude 4, e você tem 32 vezes mais energia. Magnitude 5, mais de 1000 vezes a energia do 3. Magnitude 6, mais de 32.000 vezes. E um terremoto de magnitude 7, como os da Venezuela, é mais de 1 milhão de vezes mais poderoso do que aquele tremor suave que quase não se notava. 1 milhão de vezes. Agora some os dois. Juntos, os terremotos venezuelanos liberaram uma energia equivalente a mais de 200 bombas de Hiroshima explodindo em questão de 1 minuto. E toda essa força precisava ir para algum lugar. Ela não desapareceu, ela empurrou. Empurrou a placa do Caribe para norte, a placa sul-americana para sul, e com elas, empurrou o solo de um país inteiro. Esse é o motor por trás do que o satélite viu. Como se mede um movimento invisível? Em 10 de julho, a NASA publicou o mapa. E para fazer isso, os cientistas fizeram algo inteligente. Pegaram as imagens que o NISAR havia capturado da Venezuela em 13 e 18 de junho, dias antes do terremoto, e as compararam, ponto a ponto, com imagens de 25 e 30 de junho, já com o desastre consumado. Como um satélite mede um movimento tão pequeno a partir do espaço? Ele não usa uma câmera comum, dispara ondas de radar contra a superfície e mede como elas retornam. Se o solo se deslocou, ainda que apenas alguns centímetros, entre uma passagem e a seguinte, essas ondas voltam ligeiramente diferentes. E é dessa diferença mínima que nasce o mapa. Você pode se perguntar como o satélite já estava observando a Venezuela dias antes do terremoto. A resposta é simples. Esse é o trabalho dele o tempo todo, no planeta inteiro. O NISAR passa sobre a mesma região várias vezes por mês. Então, quando a Terra tremeu, ele já tinha o antes. Só faltava o depois. Esse é o motor por trás do que o satélite viu. 60 centímetros que não vão voltar. O mapa resultante dessa comparação é hipnotizante. As áreas em branco são os pontos que quase não se moveram, mas existe uma faixa pintada de azul escuro, e esse azul conta a história inteira. Ele marca o solo que deslizou em direção ao oeste. A falha se abriu mar adentro, seguiu para leste e voltou à terra firme bem ao norte de Caracas, perto do aeroporto internacional. Na parte mais intensa dessa faixa, próxima a Caracas e La Guaira, o terreno se deslocou até 60 centímetros. Pense nisso. O lugar onde alguém estacionava o carro, a esquina onde comprava pão, o chão debaixo da própria cama. Tudo isso está hoje mais de meio metro a oeste de onde estava, e não vai voltar. 60 centímetros soa enorme, e é. Mas, comparado ao que a Terra é capaz de fazer, isso é só o começo, o terremoto que moveu uma ilha maior que Portugal. Volte a 11 de março de 2011. Na costa do Japão, foi liberado o terremoto mais violento já registrado naquele país, magnitude 9. Quando tudo terminou, a ilha principal do Japão, Honshu, mais que o dobro do tamanho de Portugal inteiro, havia se deslocado cerca de 2,5 metros para leste. Imagine empurrar 2 Portugais inteiros de lado. Nas áreas mais próximas do epicentro, a costa recuou mais de 5 metros. E no fundo do mar, onde a falha se rompeu, o solo se deslocou até 50 metros. Mas o mais incrível é isto: esse terremoto foi tão violento que moveu o eixo em torno do qual gira o peso de todo o planeta, em até 17 centímetros. Ele acelerou a rotação da Terra, fazendo o dia durar um pouco menos, cerca de 1,8 microsegundo a menos. Tudo isso em pouco mais de 6 minutos de ruptura.
Lembra daquele tremor de magnitude 3, que mal se sentia? O terremoto do Japão foi mais de 1 bilhão de vezes mais intenso. Nosso planeta, sem aviso nenhum, roubou um instante do relógio e passou a girar um pouco mais rápido. Essa é a escala real que existe sob os nossos pés. É a verdade que os mapas da NASA deixaram clara. Nosso planeta não está parado. Ele respira, se move e às vezes se move debaixo de cidades cheias de gente. A Venezuela não escolheu estar na borda de placas tectônicas gigantes, mas está e vai enfrentar outros terremotos. Não sabemos quando, ninguém pode prever isso com exatidão. O que sabemos é que esses dados não são apenas um mapa bonito, são um guia para reconstruir de forma diferente, com edifícios que resistam e infraestrutura pensada para tremer sem desabar. Da próxima vez, isso pode ser a diferença entre uma tragédia e um susto. Não podemos frear as placas tectônicas, mas podemos estar mais preparados para quando elas voltarem a se mover.